Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Larissa e hoje a gente vai falar sobre o React Native, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que ele é, qual a diferença dele entre o React, né, e o React Native, né, e como a gente pode trabalhar com ele, como a gente pode iniciar, né, o processo, né, de desenvolvimento com essa biblioteca que é tão utilizada atualmente. Bora lá? Então, né, o que é o React Native, certo? Então, o React Native ele é uma biblioteca, certo? Que é utilizada para a gente desenvolver, né, aplicações mobile, tá? Então, enquanto que o React JS, né, ou somente React, ele é uma biblioteca, né, utilizada para desenvolvimento de aplicações web, né? Então, a gente vai fazer toda a parte do front-end web com o React, certo? Já no React Native, a gente tem toda a estrutura, né, do React mais voltada para a parte mobile, e por isso a gente tem algumas diferenças, né, entre essas duas. Mas ambos, né, foram criados e são mantidos pelo Facebook, tá? E aí, como é que funciona, né, o React Native? Então, ele funciona de forma muito parecida, né, com o React, tá? Então, ele trabalha, né, a partir de componentes, né, ou seja, a gente vai ter como especificar componentes, né, no nosso front-end, e a gente vai gerenciar justamente esses componentes e trabalhar com eles dentro da nossa aplicação, certo? Além disso, a gente também utiliza o JSX, assim como no React, que é parecido com HTML, né, mas na verdade a gente está trabalhando com os componentes, mas é muito parecido com HTML, vocês vão ver, né, que ainda não teve a oportunidade de desenvolver aplicativos, desenvolver aplicações com React ou React Native, vai ver que é muito parecido com HTML, porque ele tem as tagzinhas igual ao HTML, e a gente vai escrever, né, vai construir os nossos componentes, né, utilizando essa estrutura, tá? E aí, quais são as diferenças entre o React e o React Native, né? Além do fator mais básico, né, que é a plataforma, certo? Então, no React a gente vai trabalhar com aplicações web, ou seja, ele vai ter toda a estrutura que é para a gente desenvolver uma aplicação web, certo? E no React Native, ele nos dá todo o suporte para criar, fazer o desenvolvimento de aplicações mobile, tanto que ele já vem com alguns componentes, certo? Que a gente pode utilizar, tá? Para iniciar nossas aplicações, como por exemplo, botões, componentes de input, de texto, enfim, todos os componentes que normalmente a gente utiliza no app mobile, tá? Além disso, qual que é a outra diferença? É que no React Native, ele vai, né, justamente, quando a gente escreve, né, o código em JavaScript, em JSX, mas quando ele renderiza, né, ele vai renderizar no código nativo da plataforma, né, a qual a gente vai estar utilizando. Então, geralmente, a gente desenvolve aplicativos, né, para duas principais plataformas, o Android e o iOS, certo? Então, quando ele renderiza, o React Native renderiza o nosso app, né? Então ele vai renderizar como se fosse um código nativo de ambas as plataformas. Então a gente consegue, com um único código, né, ele ter um aplicativo para as duas plataformas, no caso o iOS e o Android, certo? Então a gente não precisa, nesse caso a gente não precisa aprender Java, né, para Android ou Kotlin, né, dependendo do que você queira utilizar, e Swift para iOS, né? Então a gente somente com o código JavaScript feito em React Native a gente consegue construir aplicações para ambas as plataformas, e esse é a grande vantagem, né, de estar utilizando o React Native, tá? Então, além disso, né, tem outra coisa que é bem parecido, né, não é necessariamente uma diferença, mas tanto no React, né, quanto no React Native, eles utilizam, né, a DOM virtual, né, então com isso, ele consegue, né, verificar apenas os elementos que sofreram algum tipo de alteração e ele renderiza, em vez de renderizar todos os componentes, né, então ele vai renderizar apenas aquele que teve alteração. E isso é o grande ponto-chave, né, do React, né, porque ele vai trazer muito mais velocidade, né, para suas aplicações. Então, a aplicação não vai precisar renderizar totalmente, então vai renderizar apenas aqueles elementos que tiveram alterações, né? Então ele, através da DOM virtual, né, ele faz a sua comparação entre a DOM virtual e a DOM real e verifica quais foram os elementos que tiveram alterações, e ele vai renderizar, vai atualizar apenas aqueles componentes onde houve alteração, tá? Então, em ambos, né? Então, tanto no React como no React Native, a gente tem essa ideia, certo? E por que, né, a gente deve
né, porque é importante a gente utilizar o React Native, porque escolher o React Native para construir os nossos aplicativos, certo? Porque ele é, né, uma das bibliotecas mais utilizadas para desenvolvimento de aplicativos mobile, certo? Além disso, né, ele tem todo o poder do React, tá? Então, como eu falei, essa questão de velocidade, se a gente vir, né, se a gente vir para o server, né, do Stack Overflow, certo? Na verdade, nessa parte aqui de outros frameworks, bibliotecas, né, e etc, e ferramentas, certo? Então, a gente tem aqui o React Native, né? Então, dentre as bibliotecas, né, os frameworks para desenvolvimento de aplicativos mobile, né? Então, ele está em primeiro, né? O Flutter, né, vem logo em seguida, aqui embaixo com 7,2% de utilização, certo? Então, esses outros frameworks e bibliotecas não são necessariamente, né, para mobile, né, mas estão nessa mesma categoria. Então, o React Native ele é muito utilizado para desenvolvimento de aplicativos mobile, certo? Então é muito legal a gente aprender a desenvolver aplicativos com essa ferramenta, tá? E aí, como é que a gente pode iniciar, né, o desenvolvimento, né, de aplicativos com o React Native, certo? Então, o passo inicial, certo? Então, seria a gente definir primeiro como é que a gente vai rodar esses aplicativos, né? Então, se são aplicativos mobile, eu preciso, né, de um dispositivo móvel para estar rodando nessas aplicações, certo? Então, nós temos duas opções, basicamente, acho que as mais utilizadas. A primeira é a gente utilizar uma ferramenta chamada Expo, né, que é uma ferramenta que abstrai, né, toda a parte de instalação de SDK do iOS, né, e do Android, certo? Então, ele abstrai essa parte e só instalando o Expo, então, inicializando a nossa aplicação nessa ferramenta, a gente consegue executar, né, um emulador, né, seja se você tem um Mac, né, você pode rodar tanto o iOS quanto o Android, né, se você está utilizando um outro sistema operacional, então você pode rodar, né, simular um ambiente apenas com o Android, tá? Então, essa é uma das opções, é a forma mais simples. Então, se você está começando, eu acho que é a melhor forma de você começar, porque você não vai estar se preocupando muito com a parte do ambiente, mas depois, né, quando você já aprender a parte básica, né, do React Native, então é legal você partir, né, também para aprender a parte de utilizar, né, o React Native CLI, né, que é quando você vai precisar instalar todo o SDK do Android e do iOS, né, se você for desenvolver para ambas as plataformas, tá? Então, aqui nesse site, né, do React Native, se você vir aqui em Setting Up the Development Environment, tá? Então, que ele fica aqui do lado. Então, você tem como, né, ter todo o guia para você fazer a instalação, seja com o Expo ou com o React Native CLI, tá? Então, a gente vai ver aqui a parte do Expo, porque é mais fácil, certo? Então, é mais simples a gente iniciar. E depois que você evoluir, que você aprender melhor usar o React Native, você pode, né, partir aqui para essa parte do React Native CLI, tá? Então, para começar, você poderia, né, lógico, antes de tudo isso, você precisa ter um Node.js instalado na sua máquina, certo? E o NPM ou o Yarn, que é o gerenciador de pacotes para Node, então você pode utilizar um dos dois. Aqui eu vou utilizar o Yarn, né, porque eu prefiro utilizar, mas aí não vai fazer diferença, qualquer um que você utilizar vai dar certo, tá? E, primeiramente, para instalar o Expo, a gente precisa executar esse comandozinho aqui, né, yarn global add expo CLI, tá? Então, com isso, você consegue instalar o Expo na sua máquina, tá? Então, demora um pouquinho, né, dependendo da sua máquina. Então, é só executar na linha de comando e ele vai instalar o Expo, certo? E você já consegue iniciar um projeto com essa ferramenta, tá? E para começar, para iniciar uma aplicação utilizando o Expo, né? Então, você poderia, mais uma vez, utilizar o npm ou yarn, tá? Então, você pode utilizar esse comando aqui, expo init, e colocar, né, o nome, né, da sua aplicação, tá? Lembrando que antes de rodar esse comando, é importante que você lá na linha de comando, né, você direcione, né, o terminal para a pasta que você quer que seu projeto, né, fique guardado, certo? Então, direciona, né, o terminal para essa pasta e depois roda esse comando expo init e coloca o nome do seu projeto, tá?
Depois, né, basta você direcionar o terminal para a pasta, né, da aplicação, certo? E depois você pode inicializar, tá, o Expo através desse Yarn Start, certo? Feito isso, né, ele vai, né, começar a inicializar, né, o seu projeto. Ele vai criar toda a estrutura de pastas, diretórios, né, e de arquivos, certo? Então ele vai deixar tudo isso prontinho para você e que eu vou mostrar aqui, né, no VS Code para vocês como é que ele inicializa isso, tá? Mas só para finalizar essa parte dos comandos, a gente pode, né, a gente pode rodar a nossa aplicação, nosso aplicativo, utilizando ou o npm ou o yarn mais uma vez, né? Então, se a gente fosse utilizar o npm, então colocaria npm run Android ou npm run iOS para rodar esse aplicativo que a gente criou, tá? Só para a gente finalizar essa parte dos comandos, né, no terminal que a gente utiliza para inicializar um novo projeto com o React Native, certo? Então, tanto faz você utilizar o npm ou o yarn, mas só rodar esse comando e a gente consegue executar o nosso aplicativo, certo? Mas, né, antes disso, vamos lá ver como é a estrutura, né, do projeto que ele inicializa para mim, tá? Então, aqui a gente tem o VS Code, certo? Então, eu abri criei esse aplicativo, o meu primeiro app, tá? Então, vocês podem perceber que ele tem esses dois diretórios, Android e iOS, que é justamente aqui que vão ficar, né, os códigos, né, quando ele faz a renderização para cada uma das plataformas, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com esses diretórios, certo? É, um arquivo que é bem importante é esse daqui, app.js, certo? Então, se por acaso você ainda não teve nenhum tipo de contato com o React, né? Então o React ele é totalmente baseado em componentes, como eu falei no início, certo? Então, toda aplicação, né, com React, né, ou com React Native, ela tem basicamente tem que ter pelo menos um componente que é o componente app. Então ele está lá em cima, né, na hierarquia, certo? Então ele é o componente principal, tá? Então da nossa aplicação. E qualquer outro componente, né, que a gente venha a utilizar, ele vai ser inserido justamente nesse componente app, tá? Então, pessoal, vamos lá para o código, certo? Então, eu já iniciei aqui minha aplicação, tá? Então, ó, eu usei o Yarn, né? Yarn Run iOS, tá? Então, ele abriu aqui, né, o meu app, que é mais ou menos assim, como é que ele vai ficar, tá? Quando a gente terminar, certo? Então, aqui a gente tem um text, basicamente. Aqui a gente tem um input, certo? Um text input, onde a gente pode digitar o que a gente quer aqui. E aqui tem um botão, né? Onde a gente tem esse efeitozinho de fade, que a gente vai ver como fazer ele, tá? Então, vamos lá para o código, tá? Então, basicamente, né, a gente tem aqui o nosso arquivo app.js, certo? Então, quando a gente inicia um novo projeto aqui no React Native, certo? Então, basicamente, ele vai vir, tá? Então, apenas com um text, certo? E aqui eu vou tirar essa parte de estilo para a gente refazer, tá? Então, vou só apagar aqui, tá? Então, aqui ele vem, né, com um justify content, center e um align items, center, certo? Então, eu salvei, ele vai, ó, já atualizar aqui no, no meu no meu emulador, tá? Então, basicamente, quando a gente cria um novo projeto, ele vem, né, nesse formato, só com texto, né, aqui no meio, certo? E aí, como é que a gente poderia, né, iniciar a construir alguns componentes dentro desse aplicativo, tá? Então, primeiramente, né, a gente precisa instalar ou fazer a importação do React aqui dentro desse componente app, tá? Então, a gente tem justamente aqui essa importação, tá? E depois a gente vai precisar importar os componentes que a gente quer utilizar, certo? Então, a gente importa, né, já do React Native, tá? Então, ó,
Aqui a gente tem a importação de alguns componentes, né? Alguns a gente nem está utilizando ainda, mas tem button, alert, touchable paste, text input, e, enfim, diversos outros que a gente poderia utilizar. Então, se você tiver alguma dúvida que você vai precisar utilizar, tá? Então, você vai vir aqui nesse site, né, do React Native, aqui a gente tem components, certo? E aí a gente tem aqui todos os componentes que a gente pode utilizar, né, que já são do React Native, tá? Então, como por exemplo o button, né, que eventualmente a gente pode utilizar, tá? Então aqui ele traz alguns exemplos, certo? E traz aqui embaixo também as props, então as referências das propriedades. Por quê? Porque assim como no React, né, o React Native ele tem esses dois elementos que são as propriedades, que são chamadas de props, e os estados, né, que são os states, certo? Então, nas propriedades, eles vão guardar algum tipo de característica, né? O nome já está dizendo, certo? Então, a gente tem como acessar características dos componentes, certo? Já no state, então, a gente vai estar manipulando esses estados para estar fazendo algum tipo, né, de operação dentro desses componentes, certo? Então, ó, como eu falei, aqui tem a referência das propriedades desse componente button, assim como todos os outros componentes. Então, aqui a gente tem a referência dessas props que a gente pode chamar e utilizar dentro do nosso componente, tá? Certo? Então, vamos criar aqui, né, o nosso componente button. Então, eu vou colocar aqui a tag do button e eu preciso acessar uma propriedade chamada title, certo? Então, eu vou colocar meu botão. Certo? Então, aqui ele já mostra para mim o botão que a gente criou, tá? Então, a gente poderia também acessar outros props, né? Como, por exemplo, color, certo? Então, a gente poderia aqui colocar uma cor, né, para esse botão, certo? Então, vamos botar um green. Tá? Então, ó, ele mudou a cor do texto do meu botão, certo? Então, é dessa forma que a gente poderia criar um botão. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês é justamente esse outro, né, que é o Touchable Paste, que a gente vai criar, que é um outro botão, certo? E como é que eu faço para estilizar esses componentes? É justamente utilizando o Style Sheet aqui, né? Então a gente utiliza uma const, né, eu coloquei o nome dela para Styles, e vou criar um novo Style Sheet. Tá? Então, aqui ele já vem com essa configuração do container, que é justamente dessa view, tá? Que é como se fosse uma caixinha onde a gente vai colocar os componentes, certo? E aí, né, a gente definiu esse nome container para essa view. E a mesma coisa a gente pode fazer para qualquer outro componente, certo? Então, como por exemplo, desse Touchable Paste, eu vou colocar aqui style e vou chamar aqui styles. E vou colocar um nome para ele. Então, vou colocar um nome button para ele, certo? Quando eu venho aqui no style sheet, eu vou colocar o nome que eu coloquei para ele, é como se fosse um ID quando a gente está trabalhando com HTML, tá? Então, quando a gente está trabalhando com classes, né, e divs, então é bem parecido. Então, a gente vai colocar aqui a configuração desse button, tá? Então, eu vou colocar e faltou aqui um text para a gente colocar um texto nesse botão, certo? Então, vou colocar aqui o nome botão 2, certo? Ó, aqui ele já mostrou o botão 2, só que ele está sem nenhum tipo de estilo, tá? E é o que a gente vai fazer agora, certo? Então, eu vou tirar... Vou deixar aqui assim. Então, vamos lá. Eu vou botar um background color. Background color orange. Vou colocar um margem de 10 e um padding de 15. Então, salvei, ó. Então, ele já começa a ficar com um estilo mais legal, né? Então, vou botar um font size de 15. Certo, pessoal? Então, aqui esse nosso botão 2, ele já ficou com um estilo mais legal. Mas a gente, vamos supor que a gente quisesse
ajustar, né, para ficar lá em cima esse conteúdo, tá? Então, eu vou tirar aqui essa parte, tá? Então, foi lá para cima. Então, eu vou colocar o estilo do title, no caso desse texto aqui que eu coloquei com o nome de title, certo? Então, eu vou colocar um margin top dele para 50. Aqui tem um erro, certo? E vou aumentar a font size, vou botar 20, certo? Então, eu vou botar também um margin padding de 15, tá? Então, eu coloquei um text align center para ficar aqui centralizado, o título do meu app, certo? Esse botão, né, que eu tinha criado inicialmente, eu vou tirar, porque a gente não vai usar ele. E eu vou colocar, né, um input, né, para a gente acrescentar nesse nosso app, tá? Então, eu vou botar um text input, certo? Um text input, beleza, certo? Uma coisa que não estava dando certo é que eu não coloquei o estilo aqui do texto, né, do botão, certo? Então, eu vou botar aqui style, styles, ponto, text button. E aqui eu vou colocar justamente qual é a estilização do texto do botão, certo? Por isso que não estava funcionando aqui, tá? Então, bora lá. Então, eu posso botar uma color FFF, certo? Então, a gente já alterou ali. Vou colocar uma font size de 15, certo? E vou fazer o alinhamento align self, né? Então, a gente conseguiu colocar o texto, né, do botão centralizado, tá? Vou colocar aqui meu botão. Beleza, né? Então eu já fiz isso. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais esse botão. Não ficou legal não. Vamos botar 17. Beleza. Agora eu vou fazer a estilização do text input, certo? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui a estilização dele, styles. Styles.input, certo? E aqui eu vou fazer a estilização dele, tá? Então, eu coloco aqui input, 2 pontos, abre e fecha, e o ponto e a vírgula aqui, certo? Então, eu vou colocar para esse text input, eu vou botar um background color, green. Faltou eu botar aqui um placeholder, certo? Então, eu vou colocar aqui um placeholder chamado meu input. Tá, então aqui ele já apareceu. Ah, eu esqueci de botar aqui no text, no button, né? Vou botar um border radius para ficar mais arredondada a borda, né, do meu botão. Então, vou botar de 10. Tá, deu certo. Aqui no input eu vou fazer a mesma coisa, vou botar um border
border radius de 10 e vou colocar um justify content center. Vou botar também um margin de 15 e um padding de 10. Certo? Então já ficou mais legal. Que for o contrário, né? Vou botar aqui igual para não ficar diferente. Ficar bem parecido. Beleza, então aqui ó, a gente já tem, né, o input. Aqui ó, o texto tá preto. Então vou botar aqui um color. Color. FFF. Certo? Ó. Então o texto. Bom, e o texto tá pequeno, né? Então vamos alterar o font size dele para 15. Certo? Font size. Certo? Ó, então aqui o texto que a gente digitar, ele vai ficar no branco. Certo? Ó, então e aqui o botão ele tem esse efeito de fade. Certo? Então, ó, vejam que é bem simples a gente fazer a estilização, né, dos componentes, né, utilizando o Style Sheet, é bem parecido com o CSS, tá? Então a gente pode fazer toda essa parte de estilização, porque se a gente não coloca a estilização, né, os componentes eles vão vir, né, sem nada, né? Só um texto preto, a fonte a padrão, tudo padrão, né? E aí você com isso, com o Style Sheet, você consegue fazer, né, a estilização dos seus componentes, né, utilizar as props aqui nos seus componentes e fazer a estilização do seu app, certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui com relação a código. Então, a gente, para fazer a lógica, né, do app, então a gente poderia utilizar, poderia não, né, teria que utilizar os estados, certo? Então, esses estados, eles poderiam ser manipulados tanto com componentes de classe como com componentes de função, né? Então, para os componentes de função, a gente iria utilizar os hooks, então utilizar o use state para estar manipulando os estados dessa aplicação, tá? Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem um componente funcional, né? Então, é uma função, esse componente app, tá? Além disso, a gente poderia criar os nossos próprios componentes ou importar outros componentes de outras bibliotecas também, tá? Então, se a gente não quiser fazer na mão ou também quiser utilizar outros componentes, então a gente pode, por exemplo, utilizar o Style Components para a gente conseguir ter uma certa padronização, né, no estilo, né, dos componentes, e também a gente pode utilizar outras bibliotecas de UI, né, onde ela já vem com todo o design pronto, então a gente só faz importar e utilizar na nossa aplicação, certo? E além disso, né, além da gente fazer toda essa parte, né, de estilização utilizando os style sheets, existem também algumas bibliotecas de UI que você pode utilizar para que você não tenha, né, que estar fazendo toda aquela estilização, mas se você está começando, é legal aprender todos aqueles como fazer toda a estilização utilizando o style sheet. Né? Então, depois que você já for pegar algum projeto e profissional e você não tiver tanto tempo para fazer tudo ali na mão, você pode utilizar alguma biblioteca de UI, tá? Uma que eu acho bem legal é a Material Design, certo? Que é que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, aqui na Material Design, ela tem toda essa estrutura, né, de componentes, né? Então, você, quando importa a biblioteca, ela já, você que você chamar um button, por exemplo, então ele já vai vir, né, com essa estilização, certo? Então você pode fazer algum tipo de alteração, mas olha, já vem tudinho bem organizado. Então, você pode, né, utilizar o Material, essa biblioteca, né, que é o paper, que implementa o Material Design, tá? Então, para começar, a gente viria aqui em Getting Started e a gente iria utilizar esse comando dentro do nosso aplicativo, né, yarn add React Native Paper, para instalar essa dependência dentro do nosso aplicativo, ou utilizar o npm, tanto faz, certo? E depois adicionar esses elementos aqui, né, no caso, adicionar
o React Native Vector Icons, certo? E caso ele não faça, né, o link, você vai executar esse outro comando para linkar essa biblioteca, certo? E depois você já vai, quando você fizer isso, você já vai ver a dependência lá no seu arquivo, lá do seu aplicativo React Native, tá? E você já vai conseguir, né, criar suas aplicações, né, utilizando o Paper, né, que é essa biblioteca que utiliza o Material Design, né? Tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente tem todos os componentes, né, que a gente pode utilizar, tá? Então, ó, por exemplo, o button, que a gente utiliza muito, ó. Então, ele tem como é que é o button e como a gente pode utilizar, tá? Então, aqui a gente tem a inicialização de um novo componente, eu importo a biblioteca React Native Paper, tá? Então, vou importar quais são os componentes que eu vou utilizar, no caso aqui é o button, certo? E aí, eu já chamo esse componente button e já posso passar algumas próprias aqui, certo? Então, como, por exemplo, um icon, né, eu posso utilizar o mode, né, para dizer que ele vai ser todo preenchido, ó, o contained, certo? Então, se eu utilizar outro, se eu não quiser ele todo preenchido, né, então eu posso utilizar só o text button ou o outline, que é ele só o contorno, tá? Então aqui dentro dessa biblioteca, então você pode utilizar ela para facilitar essa parte de estilização dos seus aplicativos, tá? Então ela é uma biblioteca bem legal. Mas se você está começando, aprende primeiro, né, fazer toda aquela estilização com o Style Sheet, depois você pode até tentar com o Style Components, que você consegue, digamos que colocar toda a estilização em como se fosse classes, né? Então, para todos aqueles componentes que estão naquela classe, eles vão ter aquele mesmo estilo. E, eventualmente, né, você também pode fazer a estilização com alguma biblioteca de UI, como essa, que é o Paper, que implementa o Material Design. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês, com esse vídeo, já consigam começar a criar seus primeiros aplicativos com o React Native. Tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.